Oi, eu sou o Pastor Léo, seja muito bem-vindo à Sala do Discípulo. A gente nesses encontros vai conversar sobre filho, um assunto muito importante. Mas nesse primeiro episódio, de uma maneira especial, a gente vai conversar sobre o sacerdócio dos pais. É um tema que a gente precisa estar sempre refletindo sobre como a gente cuida e a gente cria, como a gente educa os sucessos e os fracassos dos nossos filhos. Por isso que eu queria começar com uma ideia de sucesso. O que seria ser ou criar filhos de uma maneira bem-sucedida? Porque muitas vezes, quando a gente encontra um pai ou uma mãe em crise e se sente um péssimo pai, uma péssima mãe, às vezes esse conceito por trás do que eles alimentam no coração de ser um bom pai ou um exemplo de mãe, estão muito longe do que a palavra de Deus diz. Por isso que eu queria criar um roteiro que ficasse visível para você. O que seria um pai, uma mãe bem-sucedida? Um pai bem-sucedido é aquele que consegue educar o seu filho e ele consegue perceber que o seu filho ama a Deus. Em segundo lugar, o sucesso pode ser verificado no sentido de que esse filho é um filho que está envolvido com as coisas do reino, com a justiça do reino. A gente tem no Evangelho: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando eu estou falando de reino, eu não estou falando de igreja, eu estou falando realmente da manifestação do reino de Deus, do governo de Deus. Em terceiro lugar, a criação bem-sucedida estaria relacionada com um filho que ele tem um propósito de vida, e o propósito da vida desse filho está relacionado com as coisas de Deus, com a glória de Deus, no sentido mais abrangente. E por último, isso estaria vinculado à realização de um filho que é sustentado e movido pela graça de Deus. Eu queria que você pensasse, embora eu não vá mergulhar em cada um desses pontos, mas eu queria que esses pontos servissem de referência para você, porque ao longo das nossas conversas é sempre importante que a gente volte nesse ponto. Mas afinal de contas, o que é um pai que deu certo? O que é uma mãe que deu certo? Essa pergunta é importante porque muitas vezes, quando você tiver com a sensação no seu coração: o meu filho não deu certo, a minha filha não deu certo, e se você estiver ruminando essas ideias no seu coração, e se essa primeira imagem, se essa primeira identidade, se você não sabe o que é um pai que deu certo, dificilmente você vai conseguir fazer uma provocação, uma reflexão profunda, bíblica, saudável, para saber se, afinal, o que eu preciso para que o meu filho dê certo. Porque o contrário seria justamente isso: você educar o seu filho e perceber que ele não ama Deus, que o reino de Deus não é uma coisa que passa, ele vive num reino do ego, né? Então você vê um filho que é voltado para o seu ego, para suas coisas, para o seu mundo, para o seu universo, centrado em si mesmo, buscando a sua própria glória, e ele, em vez de andar em graça, ele vive tentando compensar. É sempre um movimento de compensação, né? Existem alguns artigos muito interessantes que fazem a gente pensar sobre essa característica inicial. Não dá para pensar em filho sem pensar em pai. Não dá para pensar no caráter do filho sem pensar no caráter do pai. Então, muitas vezes a gente tem uma utopia de filhos brilhantes, a gente tem um sonho de filhos tementes a Deus, quando na realidade os pais não são. Então, você não vai criar uma coisa do nada. Você precisa ter uma referência. Se você quer um filho temente, a primeira referência é um pai e uma mãe temente. Muitas vezes a gente encontra uma ingenuidade, às vezes são pessoas até sinceras, que realmente desejam que o filho vá num caminho direito, mas o filho não tem uma referência. O filho não tem uma referência de um pai que busca, que lê, que está envolvido. Então é muito interessante perceber aquilo que a gente escuta sempre: o exemplo em casa. Quantas vezes o seu filho vê você ajoelhado,
quantas vezes seu filho te vê orando. Ok, você pode falar, pastor, mas essas coisas são muito triviais, são muito básicas. É claro, os profetas falam que os filhos conseguem ler a idolatria no coração dos pais. Então, independente dessas coisas que são mais básicas e que eu falei de orar e ler, e é claro que isso precisa ver, mas é fundamental que faça o que você quiser fazer como pai ou como mãe, o seu filho, a sua filha vai ler dentro do seu coração qual é o Deus que você adora. Por isso que o exemplo é fundamental. Se o seu filho não ver você como um adorador, alguém que tem a sua identidade transformada constantemente pelo Evangelho, dificilmente você vai conseguir ver. Então, o primeiro problema que eu consigo identificar é que pais que querem que seus filhos sejam homens e mulheres de Deus e, na verdade, eles não são. O segundo ponto, que é muito importante, é justamente essa coisa da negligência na educação. E se você não investe tempo na educação, fatalmente você vai criar sequelas. Lembra que você é pecador e que seu filho é pecador. E nessa relação inicial de um pai e uma mãe pecador e filhos pecadores, você vai ter sequelas, danos colaterais do pecado que são inevitáveis. Você pode ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo. Às vezes eu fico pensando em alguns pais de primeira viagem mas eu não quero repetir os erros dos meus pais, eu não quero repetir o erro da minha mãe, etc, etc. E às vezes eu sou um pouco mais duro e conversando com esses pais dizendo é impossível que o seu filho cresça sem trauma. É impossível que o seu filho cresça sem alguma questão emocional profunda que ele vai ter que tratar na vida adulta. Isso não existe. Por que isso não existe? Por conta do pecado. Mas existe um ponto de esperança, e esse ponto de esperança, quando você está educando, você tem que ter essa consciência. O seu filho é marcado pelo pecado e ele vai ser marcado pelo seu pecado. Então, quando você está entrando nessa empreitada, nessa aventura que é educar filhos, você precisa conciliar duas coisas que parecem ser muito antagônicas, que não funcionam, mas educar precisa ser uma estratégia de pai e de mãe de evangelizar. Então, se o seu conceito de evangelização for uma coisa moralista, legalista, presa em regras que seu filho pode fazer, o seu filho não pode fazer, você vai destruir uma percepção e uma sensibilidade das coisas espirituais de Deus. Então, quando eu falo que educar precisa ser evangelizar, significa que enquanto você ensina responsabilidade, as coisas da vida, necessariamente você precisa chamar ou conectar com seu filho a verdade do Evangelho. Deveria ser. Educar filhos deveria ser apresentar a graça de Cristo. O problema é que pais, principalmente pais modernos, leem todos os livros. Às vezes o neném ainda está na barriga da mãe e começam a comprar livros, como educar seus filhos, como ser pai. Tem livros que são muito interessantes, como ser pai de meninos, como ser pai de meninas. E existe uma literatura muito interessante. Mas eu temo que no meio disso a gente fique perdido em métodos. Por mais simplório que pareça a minha afirmação, nenhum método de educação, de nenhum filósofo, em nenhum período, você pode dominar toda a filosofia de criação, mas se você não souber compartilhar a graça do Evangelho, você vai ter um problema significativo de crescimento da identidade desse rapaz, dessa menina, dessa moça. Então, não subestime a graça. Então, é claro que você pode ler, se você é psicólogo, se você gosta de estudar, se você está na sala de discípulo, você quer se aprofundar, mas não ouse trocar o método da graça por um outro método qualquer. Então, a negligência na educação é muito profundo, é muito desgastante. E parte do meu tempo como pastor, e às vezes quando a gente tem um período de gabinete, a gente conversa com as pessoas, isso é um pouco triste.
e não estou sendo, me posicionando ao lado de homens e mulheres, mas se eu tivesse que chutar, 80% a 90% das pessoas que chegam, procuram o meu gabinete para conversar sobre problemas emocionais, são problemas que eles tiveram com o pai, o homem. Questões mal resolvidas, a educação que não foi feita, a omissão, o pai não estava presente. Então, o prejuízo para quando o pai não assume o seu sacerdócio. E esse é o ponto. Porque quando a gente pensa em sacerdócio, muitas vezes a gente pensa eu mando, você obedece. Sabe aquela frase? Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem que obedecer às minhas regras e às minhas leis. E eu não estou querendo fazer com que você não crie regras e ordem para os seus filhos. O problema é que sacerdócio não tem nada a ver com mandar. Sacerdócio é mediador. É aquele que está entre. E você me pergunta, mas eu tenho que estar entre o quê? Pois é, essa é a pergunta. Que cada pai e cada mãe tem que responder de uma maneira muito profunda. Ser sacerdote é mediação. E no caso dos filhos, a gente está mediando a educação deles. Não somos mediadores no sentido espiritual, porque esse papel é só de Jesus Cristo, mas ser sacerdote é aquele que vai orar, é aquele que vai colocar diante de Deus cada fase, desde quando começa a andar a quando começa a namorar. Cada virada de fase a gente apresenta a vida dos nossos filhos diante de Deus. E a gente precisa ser o exemplo na medida do impossível, entendendo que, além das nossas possibilidades, o testemunho. Por isso que, quando eu penso no sacerdócio dos pais, nessa mediação, eu duvido. Talvez essa palavra seja, eu duvido que você possa conhecer alguma filosofia mais impactante na vida do seu filho do que compartilhar com ele a graça do Evangelho. E na realidade eu desafio você. Se você quiser deixar uma marca nos seus filhos, dificilmente com aquela relação religiosa, e agora eu estou usando essa palavra no sentido pejorativo, de que você chega na igreja e o seu filho às vezes tem 3, 4 anos, todo mundo olha, ele tem que ser perfeito, ele não pode fazer bagunça, ele tem que ser exemplo, ele tem que ser exemplo. E às vezes você coloca tanta carga na cabeça do seu filho, da sua filha, que quando ele cresce, ele tem ódio da igreja. Ele tem um sentimento tão ruim pela vida da igreja. E isso não é um caso isolado. E eu fico preocupado porque muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas em uma aparência. E não confunda santidade com aparência. Você não educa um coração de uma criança simplesmente colocando um monte de regras e um monte de regras e um monte de regras. A quantidade de filhos de pastores, de filhos de líderes e filhos de crentes, numa maneira geral, que quando chegam na adolescência ou na faculdade se afastam na igreja, é gigantesca. A pergunta, por que os nossos filhos estão saindo da igreja quando se tornam adultos? A resposta mais comum para isso, os nossos filhos estão saindo da igreja por nossa causa. Porque a gente não entendeu que não se exige santidade de criança que ainda não se converteu de verdade. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que ensinar o caminho. Mas às vezes a gente tem tanto medo da reputação, às vezes a gente tem tanta coisa fora do lugar, que a gente começa a exigir das crianças coisas que a gente não deveria exigir. E se você já tem um conhecimento profundo da Bíblia, você deve pensar, qual vai ser o efeito se você educar o seu filho com a lei? Essa resposta não é tão óbvia quanto parece. Na realidade, eu ouso a dizer que se você educar o seu filho e a sua filha com a lei, talvez você destroce ele, talvez a cura seja impossível, porque não é lei que liberta. A lei só veio depois que uma promessa. A lei só veio depois que uma promessa foi dada. A lei só veio depois que a libertação foi completa. E o caso mais sistemático que eu gosto de compartilhar foi do meu filho. Meu filho estava por volta de 6 anos na igreja.
E eu percebi que as pessoas começaram a cobrar dele uma atitude, um comportamento, mas você é um filho do pastor, você é o filho do pastor, você é o filho do pastor. Essa coisa, sabe, de que você tem um padrão para seguir, então filho de crente não pode fazer isso, filho de crente não pode fazer isso. E eu fui percebendo que aquilo foi enfraquecendo e minando o coração, até que um dia eu reuni a igreja e de púlpito eu falei assim: o meu filho já se batizou? O meu filho já fez alguma profissão de fé pública? E, obviamente, ele era um menino. E eu falei: nós precisamos evangelizar os nossos filhos. E só depois que eles entenderem o evangelho é que eles vão poder dar frutos de santidade. Nosso maior erro nesse ponto é que a gente quer que os nossos filhos se vistam direitinho, cabelo arrumadinho, não falem na igreja, não façam nada que for inconveniente. Então, a educação dos pais em relação a filhos cristãos precisa ter essa disposição de lidar com a inconveniência. Nós somos pessoas desafiadas no dia a dia da relação com os nossos filhos. O que você exige do seu filho precisa antes ter passado pelo crivo daquilo que você testemunhou para ele como evangelho. E para os pais, cada um de nós, nessa missão de ser sacerdote e também avaliar o nosso sacerdócio, existe um ponto essencial da nossa conversa. O nosso trabalho de educadores dos nossos filhos vai fracassar se a gente inverter a ordem das coisas. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é: ensine o seu filho a ser livre. Depois que o seu filho aprender a ser livre, aí ele vai poder obedecer, ele vai poder conquistar. Mas eu preciso fazer uma observação muito importante. Ensinar o seu filho a ser livre não significa deixar ele fazer o que ele quer. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Liberdade na Bíblia é um conceito de ser liberto dos nossos pequenos cativeiros diariamente. Isso só é possível pela verdade do Evangelho. Por isso que o modelo de educação dos filhos é a graça. Então eu não estou sugerindo que você simplesmente deixe o seu filho fazer o que quiser. Eu estou dizendo que as regras, em cima de regras, vão ter a capacidade, talvez, de deixar o seu filho muito confuso, muito traumatizado e muito longe do Evangelho. O seu desafio é muito maior. Ensine os seus filhos a serem livres a partir da graça do Evangelho. E a partir disso, a gente pode verificar se nós estamos sendo bons sacerdotes ou sacerdotes negligentes. Pense nisso e que Deus te abençoe.